na edificação da bicicleta para que ela seja caracterizada como um verdadeiro modal. Por um outro lado, a cicloatividade é caracterizada por uma ação de cidadania na cidade. Hoje a cicloatividade reúne talvez o que há de melhor de ativismo na cidade de São Paulo, principalmente no repensar os diversos modais e na redução dos automóveis na cidade de São Paulo. E não teria sentido, por mais vantagens que aparentemente o licenciamento traria para o poder público, se esse licenciamento vier contrariar os interesses e a qualidade do trabalho que vocês fazem. Sempre lembrando que todo processo de licenciamento é um processo burocrático, passível de burocracia e complicadores que muitas vezes fogem do controle mesmo dos legisladores. Então é muito importante ouvir, senhor presidente, o posicionamento das lideranças aqui do cicloativismo na cidade e agradecer a vocês mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês fazem pela cidade de São Paulo. Ok, regimentar o pedido de Vossa Excelência. Nós temos mais 30 minutos para fazer esse debate. Mas antes eu queria aqui passar a palavra ao autor do projeto, o novo vereador Adilson Amadeu, do PTB, para poder falar sobre a justificativa do projeto, a intenção dele, porque também conhece muito a cidade de São Paulo, é um especialista no trânsito, e eu tenho certeza que as contribuições do Adilson serão muito bem-vindas e tirar dúvida de cada um dos senhores presentes. Pela ordem, vereador Adilson Amadeu. Senhor presidente, nobres vereadores e todos os presentes aqui, a gente fica feliz quando as associações e a população vem à Câmara Municipal fazer os debates. Nada mais do que eu amo andar de bicicleta e ando de bicicleta muito pouco, devia andar muito mais desde 1956. O tratamento das bicicletas já houve no passado. Hoje, o modelo de todos os países desenvolvidos, logicamente precisaria ter um melhor transporte público. Não tem. E hoje, aqueles que conseguem transitar com as bicicletas precisam de segurança. E além de precisar de segurança, precisa sim ter uma identificação nelas. Haja visto que hoje já começa a ser divulgado na imprensa que nos metrôs terão as vagas para que as pessoas que têm a sua bicicleta tenham a condição de deixar. Eu tive ontem com a associação, o presidente da associação de shoppings, e aqui nessa casa passou um projeto, questão de 6 meses, e eles também se preocupam em ter essas bicicletas dos shoppings. Eles já vão começar a fazer uma adaptação para receber as bicicletas, e eles pensam nas identificações das bicicletas. Pesquisa que a minha assessoria fez também, e tem algumas pessoas aqui que poderiam falar, até se colocar à disposição de vir, o roubo de bicicletas hoje é grandioso. Então, dentro de tudo isso, quando eu até no Facebook, de 15 dias para cá, não num todo, lógico, tem pessoas que se alteram e até ofendem, como fui ofendido no Facebook, que eu estaria ganhando dinheiro por ter uma empresa de despachante há 42 anos. Muito contra tudo isso, de despesas para o usuário, aquele que paga os seus impostos. Nós temos um fundo de trânsito que teria condição de dar toda uma assessoria, um respaldo para aqueles que têm bicicleta e fizessem essa adequação de indicação de emplacamento. Também, não sou eu, a imprensa também está falando alguma coisa. Já visto, gostaria, coisa de 30 segundos, o que um sábado, há 21 dias atrás, a TV Globo pôs uma matéria exatamente dentro do que foi falado. Então, sou a favor, aliás, o projeto PAC a PAC,
o Executivo pegou esse projeto. Então, o projeto de ciclovias, ciclofaixa de lazer, iniciou-se nesta casa pelo vereador Adilson Amadeu. O Executivo achou tão interessante e pegou. Por isso que hoje tem todo esse projeto que os senhores fazem com maior tranquilidade, de parque a parque e de ciclofaixas. E sou a favor, estive presente há 6 meses atrás também, em janeiro, na região do Butantã, onde ali ciclistas, alguns eu já identifiquei, estão aqui, que ali pedem também uma ciclofaixa e para que as pessoas tenham a condição, educadamente e com segurança, de andar na cidade de São Paulo. Então a matéria gostaria de passar para os senhores, até para ir registrando, e sou a favor realmente do que está acontecendo hoje, numa audiência pública, para que a gente possa falar a respeito. Essa entre ciclistas e motoristas tem resultado em acidentes graves cada vez mais frequentes. O repórter Fábio Sussi conversou com especialistas em trânsito em São Paulo para identificar soluções. A bicicleta está no meio do caminho, é movida a pernas, como o pedestre, mas fica sobre rodas, como qualquer veículo. Então qual o lugar dela? A rua? Às vezes, inesperadamente, surge o ciclista do seu lado, de sua frente, então é preciso ter muito cuidado para não acontecer nada. A calçada? Eu não estou falando que eu estou certo de estar aqui na calçada e na contramão. Eu optei pela minha segurança e eu procuro respeitar sempre o pedestre. O lugar de bicicleta é a rua, ocupando o espaço de um carro na faixa da direita. E não pode ir pela contramão, não pode avançar no sinal vermelho. O ciclista não precisa respeitar a faixa de pedestre também? Ah, precisa. Com certeza. Você vai errado. Estou errado. Reconheço. Como bicicleta não tem placa, não dá para multar ciclista. Precisamos criar um vínculo, né, identificando o veículo bicicleta e a pessoa que está conduzindo, para que a gente possa produzir o mesmo tipo de fiscalização que é feita hoje, por exemplo, os veículos automotores. Mas os ciclistas também são desrespeitados. Esse convívio complicado vira disputa por espaço, mas uma disputa com forças desiguais. Neste ponto da Avenida Paulista, um ônibus atropelou e matou uma ciclista. Isso em 2009. Mas a bicicleta colocada aqui como memorial não é mais a única. A menos de 200 metros, outra foi deixada no ano passado. Uma bióloga também atropelada por ônibus foi um dos 52 ciclistas mortos da cidade em 2012. Até agora, São Paulo criou quase 66 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas permanentes, que muitos ciclistas teimam em não usar. Agora, não dá para pensar só em separação. Bicicletas e os outros veículos vão ter que se entender. É importante você construir a base do respeito, porque se você trabalhar só na segregação viária, na hora que o ciclista sai dessa ciclovia para andar 3 quadras para chegar em casa, os outros motoristas podem ameaçar ele com o carro porque acreditam que ele deveria ter continuado na ciclovia. Ok. Antes de continuar nosso trabalho daqui, eu já estava pedindo para aqueles que querem fazer uso da palavra para se inscreverem, aqui com a Tainara, mas já chegou aqui a inscrição de alguns, mas fiquem à vontade para poder se inscrever aqui com a Tainara. Terão cerca de 3 minutos para fazer uso da palavra. E quero aqui registrar a presença dos vereadores aqui. Vereador Adilson Amadeu, autor do projeto, vereador Coronel Paulo Teirada, vereador Souza Santos, vereador Sanibal Corantino Suave, vereador Ricardo Yang, vereador Vavá dos Transportes, vereador Fabio de Souza, vereador Boris Neto, vereador Trípoli. E o primeiro, pergunto aos novos vereadores se querem fazer uso da palavra, ou o vereador Adilson Amadeu, que acabou de falar. Então, o próximo inscrito, o primeiro inscrito é o William Cruz, Guatibac. 3 minutos. Quem é o William? Por gentileza, William. Pode usar qualquer um dos dois, estão abertos os microfones. Obrigado, senhor vereador, de espaço para a discussão. Eu queria começar dizendo que a ciclofaixa de lazer, o início dela foi uma lei de 1990, a lei 10.907, que é a mesma lei que obriga a construção de ciclovias em todas as novas avenidas e reformas. Bom, quanto ao emplacamento, a gente tem várias questões. A gente tem primeiro questões técnicas. Onde você vai prender a placa nas bicicletas? Você tem uma infinidade de tipos de bicicletas. Muitas delas não têm um suporte atrás. Primeiro, a maioria delas tem bagageiro. Você tem bicicleta esportiva, tem bicicleta infantil, você tem handbike, você tem bicicleta fixa. Você não tem onde prender a placa em todas elas. E aí
aí tem outras questões também, por exemplo, bicicletas infantis, elas precisam ser emplacadas. O turista que está em São Paulo, ele vai precisar emplacar a bicicleta dele. Uma pessoa que vem de fora e traz a bicicleta dela aqui, ela não vai poder circular, senão vai ter a bicicleta prendida. Tem uma questão de segurança viária também. Será que já é o momento da gente colocar as nossas crianças e os nossos idosos para pedalar nas avenidas junto aos carros? Ou a gente primeiro tem que tornar o trânsito seguro para acolher essas pessoas, para depois obrigar que elas saiam das calçadas? Porque como o rapaz falou aqui na matéria, ele usa a calçada por uma questão de segurança, ele não se sente bem para pedalar na rua. A gente tem questões operacionais também, tem os custos do processo, tudo bem, o dinheiro vem não sei da onde, mas é um dinheiro, ele é utilizado. Será que é o melhor uso que está se fazendo desse dinheiro? A cidade precisa realmente desse investimento para tornar as ruas mais seguras para os ciclistas? Ou tem outras coisas que devem ser feitas com esse orçamento para tornar as vias seguras? Você tem também toda a estrutura para você realizar esse emplacamento. Você tem que definir quais as regras para determinar se a bicicleta está apta ou não a usar a rua. O que vai determinar se a bicicleta está apta para usar a rua? Quer dizer que se eu estou saindo para fazer uma viagem e a minha bicicleta é adaptada para a viagem, eu não posso circular da minha casa até a ponta da estrada com ela. Também tem uma outra questão operacional pela fiscalização. Você vai ter que fazer blitz para parar os ciclistas para ver se eles estão emplacados, ou é só para quando o cara morrer colocar a culpa nele? Você tem uma questão social também, você burocratiza o uso da bicicleta. Se você dificulta aquele uso, as pessoas usam menos. É exatamente o que acontece com os ônibus hoje. Os ônibus são difíceis de usar, são desagradáveis, dá mais trabalho você chegar de ônibus. Então as pessoas optam por resolver seu problema de deslocamento comprando um carro. Então, você burocratizando o uso da bicicleta, você afasta as pessoas desse uso. Isso também acontece hoje com o pedestrianismo. Você leva 10 minutos para atravessar uma avenida, às vezes é mais fácil você pegar um táxi para chegar do outro lado. Então as pessoas preferem descer de carro na porta de onde elas vão, porque se elas pararem do outro lado da avenida, elas vão levar muito tempo para atravessar. Então, você burocratizando, dificultando, você diminui o uso daquele modal de transporte, seja ele qual for. Você não vai diminuir os roubos. Quem for roubar uma bicicleta emplacada, ele vai tirar a placa e vai emplacar novamente. Dizer que comprou na feira do rolo, comprou em qualquer lugar, trocou com um amigo, trouxe de fora de outra cidade. Isso não vai resolver o problema do roubo. Assim como o emplacamento não resolve o problema de roubo de carro que tem chassi. Só para finalizar, isso não vai garantir o uso seguro da bicicleta, já que a maior causa de mortes de ciclistas diz respeito à distância mínima lateral de ultrapassagem. Se a gente fizer uma campanha como a que está sendo produzida, para você garantir o uso seguro da bicicleta na rua, a aceitação dela como veículo, aí sim você vai conseguir ter um uso mais seguro da bicicleta. E matérias do jornal só tem sobre atropelamentos, também com consequências gravíssimas. Eu espero sinceramente que não resolvam emplacar os pedestres. Ok, o próximo é o Thiago Benício, do Ciclocidade. Pode ser esse microfone aí, café. Bom dia, eu gostaria de colocar algumas coisas, algumas foram faladas pelo William já, mas acredito que nos últimos anos a gente teve um crescimento na cidade de São Paulo muito grande do interesse pelo uso da bicicleta. Ao mesmo tempo a gente tem há 50, 60 anos a bicicleta marginalizada de todos os processos de educação e de inclusão. Esse crescimento do interesse pela bicicleta é super positivo para a cidade de São Paulo. A bicicleta ajuda a melhorar a condição de vida, ajuda a melhorar o trânsito. Então eu não consigo enxergar, a gente não consegue enxergar como que a criação de uma burocracia e de algo que dificulta o acesso e o uso da bicicleta pode atender esse anseio que não é só do ciclista, mas é o anseio da população da cidade de São Paulo em ter mais uso de bicicleta. Então a gente está criando uma etapa que dificulta o uso da bicicleta para melhorar o uso da bicicleta. Não faz muito sentido. Ao mesmo tempo também a questão dos acidentes ou dos incidentes relacionados à bicicleta. O emplacamento da bicicleta ele não tem absolutamente nada a ver com a redução do número de mortes. O que tem a ver com a redução do número de mortes é a gente usar o dinheiro que a gente tem, o tempo que a gente tem, para tirar o atraso histórico de projetos cicloviários que estão parados há muito tempo, de ciclovias, de ciclofaixas, para a gente tirar o atraso histórico da educação inclusiva do ciclista, não a educação do enquadramento do ciclista. A gente precisa incluir o ciclista, educar. E educação é um processo lento. Então eu preferia que esse tempo que a gente está gastando aqui, que o dinheiro que vai se gastar com essa criação dessa burocracia, ele fosse realmente investido nesses processos, em tirar o atraso histórico de infraestrutura, em tirar o atraso histórico de educação que o ciclista precisa, que o motorista precisa para compreender o uso da bicicleta. Por fim, a questão do risco da bicicleta. A gente tem uma associação errada. A bicicleta não é um veículo perigoso.
Perigoso, por definição, é algo que representa perigo. O que representa perigo no trânsito de São Paulo são os veículos motorizados. São eles que causam o perigo. A bicicleta, ela é vítima desse perigo. Você não conhece, e não existem estatísticas, você não vê casos de ciclistas que atropelaram pedestres e que pedestres morreram. Não que não exista, mas a gente tem todos os dias na cidade de São Paulo veículos motorizados matando 4 pessoas na cidade de São Paulo. Então me parece que o caminho é um pouco equivocado criar essa burocracia e criar esse processo que dificulta o uso da bicicleta, quando o desejo da população de São Paulo é facilitar e melhorar o uso da bicicleta. Então nós, da Ciclocidade, somos contra esse processo. Gostaríamos que ele fosse discutido também na frente parlamentar de mobilidade humana, que existe aqui na Câmara, e que não fosse aprovado, que os vereadores que compõem essa comissão refletissem sobre o quanto esse processo dificulta o uso da bicicleta e não facilita que a população tenha. Obrigado. Próxima é o Rafael Teles. Então, a Evelyn, por 3 minutos. Entendi. Só uma coisa, não é bike ali, é bike anjo. Ok, está corrigido aqui, bike anjo. Isso, obrigada. Só para lembrar que a burocratização dessa lei não é só na questão do emplacamento. Tem uma questão aí sobre o uso de acessórios, como acessórios que não são previstos no Código de Trânsito Brasileiro, como capacete e calçados com solado antiderrapante. E eu concordo plenamente com o que já foi dito, então eu não vou repetir e falar mais do mesmo. Eu só vou, na questão do uso do capacete, primeiro, o vereador citou que países desenvolvidos já adotam o emplacamento. Eu já tive a experiência de pedalar na Alemanha, na Dinamarca e na Holanda, que são os 3 países referentes em uso da bicicleta como meio de transporte, e nenhum desses países são adotados o emplacamento para fiscalizar ou penalizar os ciclistas, ou quem opta por esse modal. Então eu questiono que países desenvolvidos são esses, né? E a questão do capacete, acho que se a gente olhar pesquisas que já existem sobre isso, inclusive em outros países desenvolvidos, como Austrália e Canadá, a gente vai ver que se chega à conclusão de que o capacete, ele coloca o ciclista mais em risco do que a prevenção. Já é completamente comprovado que os motoristas se sentem mais seguros para desrespeitar e colocar em risco os ciclistas quando eles estão com aparatos de proteção, pensando que o impacto de um acidente será menor quando se usa esse tipo de acessório. E o capacete por si só ele não protege o ciclista. Então eu volto só a falar que a questão talvez de usar esses esforços, essa energia, esses recursos para algum projeto que coloque em segurança o ciclista e os outros modais, os outros atores do trânsito de São Paulo, talvez seja realmente na questão da educação, na questão de repensar a infraestrutura cicloviária que a gente tem na cidade. E, enfim, e volto a concordar com o que já foi dito, não vou repetir, vou dar a fala para os outros colegas. Obrigada. Ok, obrigado. Agora o Rafael Talismik da Shimano. Rafael, por 3 minutos. Bom dia a todos. Bom, é difícil aqui falar um monte de coisa que meus colegas já mencionaram, importantes, mas eu gostaria de dar um ponto de vista do mercado de bicicleta, que hoje, não sei se a casa conhece um pouco como funciona o mercado de bicicleta, mas a maioria das bicicletas que são vendidas no Brasil são montadas em lojas. Então eu não consigo entender como é que você vai emplacar uma bicicleta que ela é montada na loja. Né? Além disso, você tem a bicicleta como uso esportivo. No caso do ciclista, tem muitos ciclistas que usam para lazer, para mobilidade, até para esporte. Vai no final de semana numa corrida de mountain bike, ele quer trocar as peças, como é que ele faz? Hoje em dia a bicicleta, qualquer um consegue mexer na garagem de casa, um instrumento simples. É disso que faz a bicicleta um modal de transporte tão bacana, né? Então, quer dizer, o camarada ele tem a placa na bicicleta e ele tem que chegar na casa dele, tem que trocar a bicicleta, tem que trocar a placa, como é que vai ficar isso? Não é muito claro, entendeu? Tem essa questão de lacre, cada bicicleta tem que ter só um lacre, ele leva a bicicleta para a prova, ele tem que andar com peso na bicicleta por causa da placa, por causa do lacre, não faz sentido. Além disso, eu concordo sim com o que meus colegas disseram, que inibe o mercado de bicicleta, inibe as pessoas andarem de bicicleta, porque é mais uma burocratização, e hoje em dia o mercado de bicicleta está contratando funcionários. Né? A gente tem lá no escritório pessoas ligando do país todo procurando mecânicos, vendedores,
né? Porque o mercado de bicicletas está aquecido. Então as pessoas acham a venda de bicicletas muito pela ciclovia, pela ciclofaixa, pelos movimentos de ciclovia que tem na cidade de São Paulo, que ainda são poucos. Tá? Diga-se de passagem, a ciclofaixa que foi mencionada, que é para o trânsito tranquilo, ela só mantém a tranquilidade do ciclista de domingo, uma vez por semana. Os outros 6 dias da semana, todo mundo que anda de bicicleta aqui passa por tudo. Né? E quem anda de domingo já sabe que está saturada, né, a ciclofaixa. Então, talvez seja a hora de pensar em outras coisas, investir o tempo e o dinheiro de discutir nessa localização em infraestrutura ciclística para a cidade de São Paulo. Né? E gostaria que vocês pensassem muito bem nessa proposta, como isso inibiria a venda de bicicletas, que tem um mercado que contrata muita gente e está aquecido, não há um momento de parar. Ok? Obrigado. Aqui no plenário também, do Davi Santos, que foi atropelado na Avenida Paulista. Quem que é o Davi? O cara tá preso, pô. Quero aqui abrir a palavra aos nobres vereadores que queiram fazer uso da palavra. Pela ordem do nobre vereador Coronel Paulo Telhado. Eu ouvi atentamente aqui os argumentos das pessoas que se manifestaram, eu concordo com o ponto de vista que realmente é se levar em consideração. Agora, eu sou uma pessoa que trabalha com segurança nessa cidade tão insegura como São Paulo, e a gente vê cada absurdo que cada dia mais aí. É até difícil falar em segurança dos absurdos legais que tem acontecido no nosso país, na nossa cidade. Mas eu pergunto aqui, até para eu falo a Evelyn, não, a senhora falou contra, inclusive, a proposta do vereador Edson Madeu, mas também falou do uso do capacete e equipamentos, também não ajuda. Então, eu entendo, eu fico aqui numa dúvida me perguntando se, então, a gente tem que liberar geral. Primeira pergunta que eu faço, me causa estranheza. Eu vejo que os ciclistas usam capacete, a senhora falou que não resolve, fecha não resolve, porque a parte da cabeça que é atingida não. Também vamos fechar o capacete, não seria também o capacete. Então é complicado, realmente é um assunto que se tem que discutir muito, mas o equipamento de segurança também. E eu pergunto outra coisa aos senhores e senhoras aqui. Eu tenho certeza que todos que vieram aqui hoje são pessoas que, bem intencionadas, que procuram fazer a coisa correta, brigam pelo seu meio de circulação, de deslocamento. O senhor que falou primeiro, como é seu nome mesmo? William Cruz, falou muito bem, viu? Parabéns. Gostei das suas ponderações aí. Gostei das suas ponderações. Mas eu pergunto, como vocês são todos bem intencionados, nós temos pessoas que infelizmente não são assim. E a gente vê uma série de absurdos no trânsito diariamente. Os senhores sabem disso. Às vezes pessoas que andam junto, inclusive, acabam se portando de maneira inconveniente. Como o Estado controla isso? Como o município controla isso? Eu pergunto aos senhores, se nós não tivermos uma identificação. Então são coisas que nós temos que pensar também, porque nós estamos vendo lá das pessoas que fazem a coisa correta. Todas as pessoas corretas, muitas vezes, nem os carros que seriam de plástico, a gente entende que a pessoa faz a coisa certa, mas que infelizmente muita gente não faz. E esse é o problema. A preocupação não são as pessoas que fazem as coisas certas, mas que não fazem. Ok? A primeira pergunta que eu faço, então, aqui eu lanço mais uma questão para a gente pensar, que me preocupa. Eu concordo com todos os argumentos aqui, acho que foram muito bem colocados, mas causa essa preocupação também. Muito obrigado, presidente. Ok. Então, a próxima inscrita é Vanir Fátima, ciclista há 30 anos. Por gentileza, 3 minutos. Desculpa, que pergunto quando eu sou de organização e não sou. De fato, eu ando na cidade de São Paulo como transporte de bicicleta há 30 anos já. E, assim, só respondendo ao seu telhado, na verdade é assim, eu concordo que tem muitos ciclistas, enfim, né? Mas caso, eu pergunto para o senhor, teve alguma pergunta, quantos braços de motorista de carro algum ciclista já arrancou? Quantas mortes algum ciclista já provocou por algum tipo de acidente? Qual tipo de gravidade? Então, não é argumento, o senhor me desculpa, não é argumento. A contextualização está errada. Eu particularmente acho que o movimento, eu vim sem opinião formada. Eu, como ciclista,
que não usa o capacete há 30 anos, tenho prudência, o capacete ele infelizmente não é que pode tudo, e na verdade o ciclista quando ele pega a bicicleta, ele vai com esse espírito mesmo, porque ele quer se livrar do trânsito, ele quer ajudar o trânsito a fluir, ele quer dar agilidade, coisa que nessa cidade a gente não tem há muito tempo. Então, eu particularmente gostaria que o movimento pudesse conversar um pouco melhor sobre isso, porque eu tenho argumentos que eu sou favorável, mas esse argumento é um horror, por ele eu sou contra. Então, mas na verdade, se me incomodou, eu quero entender por que essa pressa em discutir essa questão. Porque a gente tem um olho de peixe na estrada, que é a morte do ciclista, que a gente já pediu sinalização. Enfim, tem uma série de questões, uma série de emergência, que não se discute. Eu quero entender por que a Câmara faz esse tempo para discutir tratamento de bicicleta, quando tem ciclista morrendo na rua por falta de sinalização. Existe uma sinalização na cidade, é para alertar o ciclista, a pedestre tem prioridade. Não existe uma sinalização na cidade dizendo que o lugar de bicicleta é na via pública a qualquer hora. A sinalização que tem na cidade é a seguinte: domingo das 9, sei lá, eu não uso ciclovia, domingo das 6 às 16, quer dizer que segunda-feira eu não posso passar lá? Se não pode, o Nacional do Trânsito está previsto, é meu direito, com exceção de marginal 23 de maio, não sei se os senhores têm conhecimento, a gente pode andar em qualquer lugar, e é possível também andar até contramão previsto, é importante. Eu acho que a Câmara Municipal deveria promover uma pedalada com todos os vereadores, é um desrespeito com a gente falar pode tudo. Pode tudo, o que não pode é nada, o que não pode é a cidade ficar parada do jeito que está. Então, desculpa, eu acho que a pressa não tem sentido, eu quero discutir sinalização. Para mim, é o que me interessa, porque eu corro risco. Meu filho de 25 anos quer adotar a bicicleta, falo, não quero eu orientar ele primeiro, tenho medo. Eu sou ciclista há 30 anos. Então, desculpa, suspendo todo esse trabalho, vamos discutir sinalização. Já! Ok, com a lista dos inscritos, quero registrar também que encerrou-se as inscrições. Então, vamos primeiro concluir aqui todos que estão inscritos, aí abrimos a palavra aqui para os quatro vereadores, porque nós temos que encerrar também por conta da sessão que nós temos que abrir, sessão ordinária, ok? Então, o próximo inscrito é Carlos Pro. Obra redundante, é obra redundante tudo junto. É isso aí. Então, 3 minutos. Boa tarde, nobres vereadores. Eu gostaria de colocar aqui as minhas posições como cidadão paulistano, também como jornalista e fotógrafo cicloturista. Algumas coisas que não ficaram muito claras, tá, no projeto de lei apresentado pelo Adilson, e coisas que eu vou protocolar posteriormente no setor viável aqui da Câmara, para que seja encaminhado aos senhores. Mas eu vou fazer uso da palavra aqui com relação a algumas colocações que alguns já fizeram, outros ainda vão fazer, a burocratização dos serviços públicos. Isso vai onerar os nossos agentes públicos, demandando mais tempo, né, para que eles possam fazer emplacamento de bicicletas. Né? Uma coisa que eu gostaria de colocar ao senhor Adilson Amadeu é do Partido Trabalhista Brasileiro, um partido que luta pelos direitos dos trabalhadores. Né? Como professor e historiador, eu fico preocupado com isso, porque ao mesmo tempo que ele defende os interesses de um partido que foi criado pelo senhor Getúlio Vargas, ele vai contra os trabalhadores em si que usam a bicicleta, os trabalhadores de baixa renda, que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Eles consideram ser muito caro hoje em dia. Tem pessoas que não podem arcar com esse valor. Então a gente fica questionando esse ponto de vista aí, que não foi colocado ainda. O mercado de peças do setor de ciclismo é o mais caro do mundo no Brasil. Os impostos, os tributos são muito caros, 73% no setor de peças, onde 35% você tem de tributação sobre uma bicicleta montada. Parece que vamos colocar mais tributos em cima do cidadão que comprar uma bicicleta. Então nós vamos atingir quase a casa dos 100% de tributos em cima de uma bicicleta que não deveria custar mais do que R$200, R$300 no nosso país. Você vai para outros países, como já foram citados, de primeiro mundo, ou até de terceiro mundo, uma Zâmbia, por exemplo, uma bicicleta na Zâmbia não custa nem R$100 no bolso deles.
fazer uma conversão, né? E a substituição tributária? Isso tudo preocupa a gente. As EPIs para bicicletas, não ficou claro na lei também a utilização das sapatilhas, que não são calçados, que o seu atrito com o solo, né? A sapatilha ela escorrega nos roubos. Seguradoras hoje pagam roubos de veículos que são emplacados. Então o emplacamento não vai inibir o roubo. O assaltante não está nem aí se a bicicleta está emplacada ou não. Ele vai levar e ponto final, né? Uma outra posição que eu fico preocupado é que com a chegada da Copa do Mundo e das Olimpíadas, nós vamos ter diversos cicloturistas do mundo inteiro que vão percorrer Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Argentina, entendeu? Passar para os outros países do Mercosul e vão ter que emplacar sua bicicleta para passar numa cidade como São Paulo. Isso não ficou claro na lei, no projeto de lei. Isso não está claro. Então, quando esses questionamentos não forem respondidos e essa situação não for concordada, eu não vejo por que emplacar um veículo modal que preza a sustentabilidade, porque nós estamos aumentando a pegada de carbono, né, colocando uma placa que, de fato, é feita de alumínio. Então, há de se pensar na sustentabilidade também, Carlos. Eu agradeço. Carlos Prova. Agora o próximo é Laerte Brasil. Brasil Santos Oliveira. Congregação Nacional de Defesa. 6 minutos. Laerte Brasil. Laerte Brasil, da Confederação Nacional dos Ciclistas Corredores Velocistas em Vias Públicas do Brasil, assim organizada recentemente, uma confederação que ela já decola com quase 65 mil filiados aqui no país, né, em 5 federações regionais. Se você só falou um pouco do meu currículo, eu pratiquei teatro, pedalava quase 60 km por dia, nadava cerca de 15, corria maratonista também, corria cerca de 40 km por dia, né? Morei 6 anos em Porto Luís de Lisboa. Lá eu fiz uma escola de circo, e a modalidade que eu fiz, né, saí diplomado da escola de circo, era o Globo da Morte, né? O Globo da Morte. Ciclismo e motociclismo. Só para ter uma ideia daqui. Nós ficamos implantados aqui em todas as audiências públicas, defendendo o uso da bicicleta no transporte de massas, aqui na cidade de São Paulo, em todo o país. Porque aqui na cidade de São Paulo, para 2021, nós estamos defendendo 1.000 quilômetros de ciclovia, né? Mas, para se defender, a gente defende o uso da bicicleta como transporte, como direito, do trabalhador de ir e vir ao trabalho, o transporte de carga, o uso da bicicleta como lazer e o uso da bicicleta como esporte. Mas para a gente implantar, vamos dizer, a bicicleta, com o uso de massas aqui na cidade de São Paulo e no país, nós temos que regulamentar a bicicleta, né? Favorável, vamos dizer, o placamento, toda a regulamentação do ciclista, o uso da sua segurança. Hoje, nós somos contra, vamos dizer, o uso da bicicleta nos passeios, está vendo muito nas calçadas públicas, está vendo muitos acidentes em cima dessas calçadas, né? E por outro lado, muitos acidentes aqui na cidade de São Paulo, e acho que a gente defender o uso da bicicleta de massa, a gente tem que defender a regulamentação, para a gente não ter segurança ao ciclista, né, como profissionalmente, e para o lazer, e também para todos os usuários. Eu tenho para dizer e obrigado pela palavra. Ok, Laércio. O próximo inscrito é o senhor Ricardo Steve Costa, é isso? Comerciante da bike. Por gentileza, por 3 minutos. Boa tarde a todos. Eu estou aqui, eu escutei atentamente todos os comentários de todos vocês e queria passar uma outra situação. O ciclista só vai ser respeitado mesmo quando ele respeitar. Então, eu acho que seria uma forma de a gente começar a se posicionar dentro do trânsito. Porque eu acho que não seria assim, nós estamos aqui para discutir alguma coisa, a gente está tentando entrar numa forma de nos posicionar. Eu sofri uma cirurgia na coluna há 3 anos atrás, e o único esporte que eu fui, o meu médico
falou, olha, você pode praticar é andar de bicicleta. Então eu passei a andar de bicicleta e eu escutei agora algumas coisas de capacete. Eu acho que a primeira vez que eu saí andando de bicicleta, eu estava sem capacete. A segunda sem capacete. Na terceira, eu mesmo senti a necessidade de usar um capacete. Ao andar de noite, você anda, você sai uma, duas, você sente a necessidade de colocar uma luz atrás, uma luz na frente para você se mostrar. Entendeu? Então eu acho que o emplacamento, vamos ter uma obra, a gente tem que legalizar o uso da bicicleta. Porque se a gente for ver há alguns anos atrás, a moto não era obrigatório usar capacete. Teve que existir uma lei para se usar o capacete. Nesse meio tempo, os motoqueiros não queriam usar o capacete. Depois teve agora, há pouco tempo atrás, esse colete em relação aos motoboys. Hoje eles estão usando. Então, eu acho que a gente aqui, a grande maioria dos ciclistas que estão aqui, eles estão lutando pelo movimento. Mas eu acho que você deveria parar para pensar e sentar todos que estão aqui e ver uma forma de legalizar, de se mostrar que a bicicleta também é um meio de transporte. Entendeu? Não existe Código Nacional de Trânsito. Mas o que eu falo, eu estou te falando, eu trabalho com bicicleta, 90% das pessoas que compram uma bicicleta se sentem inibidos de andar de bicicleta. E essa é a realidade. A senhora mesmo falou que no domingo as pessoas estão saturadas a ciclofaixa. Realmente, a ciclofaixa do domingo está saturada. Então vamos lutar por uma ciclofaixa durante a semana. Vamos fazer com que as pessoas tenham chance de... Não, se já é lei, mas as pessoas não conhecem a lei. Então vamos começar a ensinar a lei, justamente. Então a gente tem que garantir para quem está usando. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de falar e comentar com as pessoas. Não, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Não funciona porque aqui não ia funcionar. Como? O Rio de Janeiro tem a tem vaga porque aqui vai funcionar. Não funciona porque aqui. Olha, aquele que você já fala, teve a oportunidade de escrever aqui, tem que já escreveu. Eu quero garantir a fala de quem está usando a microfone, que é só que eu contava ali. Você teve a oportunidade de andar de bicicleta no Rio de Janeiro? Tinha que ser a tela, né, velho? No Rio de Janeiro, as ciclovias são demais, nós vamos debater a questão. Olha, quero garantir a fala, o senhor Migrai, eu estou falando, eu não estou saindo errando, que é o seu tempo. Eu não estou indo contra o que todos falaram, eu só estou achando que nós temos uma oportunidade de fazer com que a bicicleta seja mais um meio de transporte, não só para os cicloativistas, para as pessoas que lutam por isso, mas que para todos. Que dê condição de todas as pessoas, ela é, mas 90% das pessoas não sabem que ela é. Se você sair na rua e perguntar para as pessoas, você sai andando de bicicleta no dia a dia, 90% das pessoas não vão sair. Você se sente prejudicado. Ok? Muito obrigado, Ricardo. Eu peço a vocês que se puderem se manter na calma, porque quem está fazendo muita palavra não é um debate. Então, é aqui para as pessoas virem, se pronunciarem e falar o seu ponto de vista. Cada um já teve a oportunidade de fazer. Então, o próximo agora é Raquel Chaine. Raquel, por gentileza, 3 minutos, Raquel. Eu só queria dar um depoimento pessoal que eu uso a bicicleta para levar meu filho para a escola 2 vezes por semana. E eu uso a calçada. Eu vou pela É uma ciclocalçada que tem ali na Pedroso, que ela não está finalizada, quer dizer, toda travessia é um problema. E depois eu atravesso a ponte, sem ter por onde atravessar, porque ali não tem travessia de pedestre, e depois eu sigo pela calçada. E eu queria saber, eu estaria super fora da lei, né? Assim, pela calçada, só que eu não me sinto segura na Avenida Pedroso de Moraes, a 60 km por hora, na Rua Alvarenga, a 60 km por hora, que é a velocidade permitida, enfim. E eu queria saber qual seria a minha opção, sabe? Porque então eu acho que assim, não seria melhor a gente inverter a lei, quer dizer, usar a lei a favor do ciclista e não fiscalizar já antes de
Eu acho que tem uns problemas, né, enfim, na lei. Ou na sinalização, quer dizer, não tem um caminho seguro para seguir, então... Tem uma outra coisa também, que em Paris os ciclistas são, por lei, eles podem atravessar o semáforo vermelho, né, para garantir a própria segurança deles. Então eu acho que, enfim, eu acho que rever essas leis, eu acho que seria mais interessante do que fiscalizar, só isso. Ok, Raquel, muito obrigado pela sua contribuição. Próximo, Miguel, 3 minutos. É o próximo e o último, e depois nós vamos encerrar, vamos abrir a sessão ordinária e retomaremos. Vamos retomar, calma. É o tempo regimental que tem que ser seguido aqui. Ok? Eu vim de capacete para tentar me proteger de tudo que está sendo dito a respeito do capacete. Qualquer queda, eu sozinho, que eu caia com a bicicleta por manutenção ruim, ele vai me proteger, mas de um carro acima de 40 km por hora, em qualquer via, ele não vai me proteger de nada. Isso aqui não serve para nada, é pior do que caça de ovo. A questão da fiscalização que o projeto propõe. Quem mora na periferia e atravessa as pontes sabe que a CET só fiscaliza da ponte para cá. Então qualquer coisa fora daqui não vai ter fiscalização nenhuma, as bicicletas vão continuar sendo roubadas, as peças vão ser desmontadas e as placas não vão servir de nada nessa questão de fiscalização. A questão das peças roubadas vai diminuir sim a quantidade de bicicletarias que existem em São Paulo, porque quase todas as bicicletas são montadas de forma artesanal e tem essa questão também. Eu acho que toda essa questão precisa de alguma forma de discussão sobre legitimar a bicicleta em São Paulo, precisa, mas devia passar para a frente parlamentar de mobilidade humana para ter uma discussão maior com a sociedade no geral. Tratar só a bicicleta como veículo, tudo bem, mas só que a questão da bicicleta, quando a gente começa a utilizar, percebe que é uma questão de integração do ser humano que está ali com a bicicleta. Então precisa alguma coisa mais de tratar o ser humano que está ali para aprender a conduzir melhor essa questão. A gente poderia discutir coisas melhores, que nem a proteção de rodas de caminhões e ônibus que entram no espaço urbano que querem estar em segurança para os ciclistas na cidade de São Paulo. Ontem teve um dado importante que a CET trouxe, de uma palestra que teve na FEComércio, que mais de 50% dos acidentes com ciclistas em São Paulo acontece que tinha uma faixa de idade ou de 10 a 19 anos ou de 50 a 59 anos. Então isso quer dizer, precisa de uma mudança de cultura antes de querer conduzir para emplacamento e controle da bicicleta. Precisa de mudar o ser humano que está por trás disso. Por último, eu quero fazer uma analogia entre que, se o amarelo piscante que foi aprovado por essa casa há pouco tempo é uma questão de segurança para o motorista, então quando algumas pessoas dizem que vai pela contramão, o ciclista, quando se utiliza do contrafluxo, ou é para diminuir uma distância muito ruim, que a bicicleta não pode ser conduzida de forma pensada conforme um veículo, um carro, para conduzir longa distância, então ele vai para algum caminho com certa atenção. Então é diferente esse controle da maneira que tem que ser feito. Só isso. Ok. E vou suspender os trabalhos por 1 minuto. Muito boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da terceira. Muito boa tarde a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, declara aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária do ano de 2013, com a presença dos vereadores Aurélio Miguel, PR, Claudio de Souza, do PSDB, Coronel Teilhada, do PSDB,
PSDB, Ricardo Yang, do PPS, Serival Moura, do PT, Souza Santos, do PSD e Vavá, dos transportes. Declaro aberto nosso trabalho. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.câmarasp.gov.br e no link Auditório Online. Passemos aos itens da pauta. É o PL de número 224 de 2012, de autoria do nobre vereador, não, perdão, a pauta é o outro PL, 44 de 2013. É o PL 44 de 2013 do novo vereador Goulart do PSD. Peço assessoria que faça a leitura do PL. PL 44 de 2013, vereador Goulart. Dispõe sobre a isenção de pagamento de tarifas nas linhas urbanas de ônibus às pessoas com idade igual ou maior de 60 anos, no âmbito do município de São Paulo e da outras providências. Relator vereador Vavá, favorável. Esse projeto ficou pendente de votação na última reunião, dia 5 de 6. Vereador Aurélio Miguel Célio Esteves, Claudinho de Souza, abstenção. Coronel Telhada, votou favorável. Ricardo Yang, contra. Serival Moura, a favor. Souza Santos, contra. E Vavá, a favor. Ok. Em discussão, pela ordem, nobre vereador Ricardo Yang. Eu sei que durante a semana houve toda uma conversa com diversos vereadores para que esse projeto seja aprovado hoje. Eu queria ainda insistir que levássemos um pouco mais de tempo para aprovar esse projeto por duas razões bastante objetivas que eu já aleguei. A primeira é que nós estamos em plena crise dos transportes, nós estamos vendo as manifestações na rua, a prefeitura alega que não tem recursos para subsidiar ainda mais o transporte, e nós estamos estendendo a isenção para uma população que é economicamente ativa, está ativa na sociedade, está contribuindo, está produzindo e assim por diante. Quer dizer, me parece que há um quê de demagogia nesse projeto, com todo respeito ao nobre vereador Goulart, e eu creio que esse projeto interessa até uma minoria daqueles que têm 60 anos. Cada vez mais nós temos uma população longeva, ativa na sociedade, e estamos com crise no transporte. Então, ao aprovarmos esse projeto, nós estaríamos contradizendo esses dois fatos que são bastante claros na cidade de São Paulo. Não existem mais recursos para subsídio de transporte, 1 e 2. Essa população, de fato e no limite, não necessita dessa isenção. Ok? Em discussão, a voz. Como vota o novo vereador Claudinho de Souza? Favorável. Como vota o vereador Vavá? Favorável, presidente. Como vota o novo vereador Ricardo Yang? Eu voto contra, senhor presidente. Como vota o nobre vereador Aurélio Miguel? Mantém o voto anterior, ou seja, abstenção. Como vota o nobre vereador Coronel Paulo Telhada? Eu voto favorável. Voto favorável. Como vota o nobre vereador Souza Santos? Senhor presidente, eu tinha votado o contrário na reunião passada, mas nós conversamos por lá e eu vou votar, sou favorável ao relator. Ok? Eu mantenho a minha decisão inicial, meu voto está aprovado. Pergunto aos nobres vereadores se querem fazer uso da palavra. Por conta da audiência pública, então, nós vamos... Tem requerimento? Não, só a pauta, só isso. A pauta de hoje é essa. Vou suspender os trabalhos por 1 minuto e voltaremos à audiência pública. Resolveu o problema da violência.
Vai baixar, não vai baixar. O aumento está inferior à inflação. A quanto já deve ter reais? Mas São Paulo não vai baixar. Vai baixar. Também as cidades pediram para essa depressão. Cara, mas o problema é que os caras perderam direito à manifestação. Ok, vamos lá então. Há em pé de pau o requerimento do nosso vereador Ricardo Ian. Ele vai fazer o requerimento verbalmente. Então, pela ordem, nosso vereador Ricardo Ian. Senhor presidente e demais colegas aqui da Comissão de Transportes, nós estamos vendo um problema gravíssimo em São Paulo a respeito das manifestações do movimento Passe Livre contra o aumento concedido. E a Prefeitura se coloca como uma vítima no processo porque aumentou a tarifa de ônibus abaixo da inflação acumulada. E o Passe Livre argumenta que esse aumento por si só ele já é muito alto porque ele coloca São Paulo como uma das cidades de transporte público mais caros do Brasil como um todo. O movimento está fora de controle, infelizmente ele tem sido tomado aí por lideranças que não necessariamente identificadas com o movimento vem fazendo atos de vandalismo, e o fato é de que a grande discussão que precisa ser feita para se saber se esse aumento é abusivo ou não é abusivo, é para onde vai esse recurso. Há uma dotação orçamentária de cerca de 650 milhões esse ano para subsídio de transporte público. Nós já analisamos aqui nessa comissão, senhor presidente, de que esse dinheiro será insuficiente. A nova previsão de subsídio é de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o sistema de transporte público, concessionárias e permissionárias, o que realmente coloca a situação das finanças públicas num risco razoável. Portanto, a principal pergunta que é isso, Renato Ursini Produções, é isso? Para você, por 3 minutos. Meu nome é Silvia. Eu pedalo desde os 14 anos na cidade de São Paulo. Eu nunca usei capacete. Mas isso não quer dizer nada. Em relação ao capacete seguro ou não é seguro. Para mim, minha opinião, não sei se vocês vão concordar, mas para pedalar na rua, não interessa ter capacete ou não. Interessa ter educação. Então, por exemplo, eu dou um exemplo bem claro, assim, bem para criança mesmo entender. Então, eu acho que todo mundo aqui vai entender. Meu pai ensinou que eu tenho que respeitar a fila da padaria, não tenho que furar a fila. Meu pai respeitou quando estão saindo do elevador, eu tenho que esperar as pessoas saírem do elevador para entrar. Isso chama o quê? Educação, civilidade. Por isso que eu estou aqui. Certo? Desde os 14 eu pedalo em São Paulo, sem capacete. Porque eu levei pra rua o que meu pai ensinou. Outra coisa. Hoje eu levo minha filha para a escola, todo dia, pela calçada. Eu uso uma cadeirinha super adequada, importada, tarará. Ai, eu estou meio nervosa. Relaxa. Fique à vontade para falar. Só que o tempo está contra o relógio. Não, tudo bem. Então, essa cadeirinha importada é cara. É bem cara. Aí, então eu pergunto quando as mães aqui em São Paulo usam uma cadeirinha dessa para levar seus filhos de bike para a escola, elas colocam naquela garupa, dão um jeito, colocam no quadro, sabe? E outra coisa, com relação a dinheiro, né? Pra gente entender por que eu tô falando isso. Bom, aí agora, com relação à academia eu falei, né? Que é caro você equipar uma bicicleta. Então vai colocar placa, vai ter
custo, se a pessoa não consegue nem ter segurança para levar o filho para a escola, poxa, a Academia Nacional, aliás, submete a prova, né? Ela vem até aqui, assim, mais ou menos. Aqui. A academia importada vem até aqui. Então, quer dizer, a pessoa da criança fica, né? Coisa que eu acho que vocês nem imaginavam, mas ela fica solta. Então a gente precisa primeiro adequar equipamentos, para aí pensar, né? E também a rua, agora vamos falar da rua. Eu já falei de educação. Por que eu não usei o capacete? Hoje minha chefe pede muito que eu use o capacete. Então, ó, minha pergunta é a seguinte. Por que o trânsito dos carros emplacados não é civilizado para eu pedalar nas ruas com a minha filha? Ele não é civilizado. Por como vai emplacar a bicicleta, eu não posso ir pra rua. Eu não posso ir com ela. Ela vai correr risco de vida. Eu quero saber por que ele não é civilizado. Ok, Silvia, muito obrigado. Ativista, 3 minutos, Sérgio. A gente lê. Bom dia. A minha observação é que no país em geral nós somos longos em leis, curtos no cumprimento da lei. Né? Então, um tempo atrás, aí eu sem parar, se associou com a Polícia Militar e fez um teste na Zona Leste. Resolveram durante 6 horas parar todos os veículos para verificar o licenciamento. Tiveram que parar o teste em menos de meia hora. Descobriram que na Zona Leste 60% dos veículos estão com licenciamento desatualizado. E que nas blitz da polícia, eles já sabem, se vem um carro 2000 para cá, bonitinho, eles param, verificam se está com licenciamento em dia e tal, senão é vendido o carro. Se passa uma Brasília 78, a polícia nem para, porque eles sabem que a apreensão é certa e que vai dar trabalho, porque a dívida do carro é maior que o valor do carro. Então nós temos uma sociedade de dois níveis, os que cumprem e que são realmente oprimidos pelo Estado, que tem que estar com tudo em ordem, falta uma vírgula, e tem os que não precisam porque são coitados, ou sei lá por quê, que são talvez 60% a mais. Eu abandonei o carro, minha licença venceu e eu tentei renovar sem despachante, o sistema é feito para ter despachante, e eu não consegui fazer sem despachante, eu abandonei o carro. E faço tudo a pé, de bicicleta, de metrô hoje. Bom, São Paulo tem ordenamentos para ter calçada à rua desde o tempo da colônia, em 1600 alguma coisa. Se os senhores não tivessem carro com motorista e andassem nas calçadas, ficariam envergonhados das calçadas da sociedade. Mas em vez de pôr novos encargos, que cumprissem as atuais regras. Que os carros que têm que ter licenciamento tenham, que as calçadas sejam boas, que as novas avenidas tenham ciclovias, porque aí sim não vai ser o liberal geral que o coronel falou. Aí nós vamos ter uma cidade decente. As leis que estão aí já estão ótimas. Nós não precisamos de novas leis. Nós precisamos do respeito, observação das leis que já estão aí, que são amplas o suficiente. Próximo, Catarina Araújo Nóbrega, pai de Corriere. 3 minutos. Já passou 1 minuto. Bom dia a todos, tudo bom? Para quem me conhece, sabe do meu trabalho. Ó, venho aqui, estou mostrando minhas mãos para vocês. Trabalho na rua com a minha bicicleta, me sustento com ela. Aos domingos, sou monitora na ciclofaixa. E venho aqui, né, cobrar, por exemplo, do deputado. Vereador, desculpa. É porque eu faço parte de política, então também não entendo. Mas vamos lá. O senhor faz uso da bicicleta? O senhor usa ciclofaixa? Nunca vi o senhor andando lá pela Paulista. E é 800.000 bicicletas, a partir de agora você pode até me reconhecer. Eu ando no Parque Vila Lobos. Meu trecho é na Paulista. Então é diferente, nós estamos um pouco distantes. Tudo bem. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O senhor já conhece a minha profissão, bike courier? Bike maker? Vamos colocar. Eu fico feliz em saber que tem essa profissão. Parabéns. Obrigada. Então, eu gostaria de saber do senhor o porquê. Acho que o senhor também não tem como me dar essa explicação. Mas tendo em vista o seu projeto de emplacar bicicletas, eu como bike messenger, né, tenho que fazer o uso das vias, por exemplo, como na Paulista.
E a ciclofaixa não é liberada para mim, tá usando para estar elaborando o meu serviço, que eu tenho que estar entrando em vários tipos de estabelecimentos, retirando documentos, e não tenho, por exemplo, onde circular com ela, não tenho aonde estacionar, porque saiu até no jornal que estão reclamando das bicicletas que estão sendo amarradas em qualquer lugar, mas espera aí, estão reclamando, mas cadê a solução do problema para o lugar da bicicleta? Agora sim, tem o CT está ali para fiscalizar o carro. Aí eu estou lá pedalando, o que acontece? O motorista está com o seu vidro filmado fechado, com a mão aqui no celular, a outra no volante, ele simplesmente olha para um volante para o outro e joga o carro. Isso é certo? Os EPIs. Eu tenho minha profissão. Minha profissão, como o senhor não conhece, mas muitos devem conhecer, muitos dos prédios que estão deixando de usar a moto, justamente por causa dessa sustentabilidade, fazer a troca, para poder contribuir com um mundo melhor, usando a bicicleta, o que acontece? Você é visto, eu estou levando o nome de vagabunda, desculpa a palavra, mas já por várias vezes de manhã, eu com meu uniforme, só vagabundo, isso daqui não é brinquedo, isso daqui não é carquinho, vai me virar pro aero pedalar. Eu não estou brincando, eu estou trabalhando. As leis do EPI. Cadê o EPI do ciclista? O capacete, essa bermuda que custa caríssimo. Você pegar, botar o ciclista para pedalar, o ciclista que pedala carrega naquelas caixas de cerveja. Não tem um equipamento para proteger ele. O senhor acha que emplacar a bicicleta hoje seria justo? Tem visto agora que vai ter esse negócio do Brasil. O pessoal vai vir tudo para cá no país. Aonde eles vão andar com uma bicicleta emplacada se não tem lugar nem para o carro? Muito obrigado, Catarina. A próxima é Cristiane Frison, ciclista. 3 minutos. Olá, boa tarde. Eu não sou cicloativista, eu pedalo, não tenho, tudo que foi colocado foram questões que por mim até nem havia sido pensadas. E em cima do que foi falado, eu pensei em algumas coisas, eu acho que falta infraestrutura para se colocar alguma coisa, falar de segurança, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de ciclofaixa para estar pedalando, segurança. E assim, essa questão que ela colocou dos empregadores, eu vejo nos bairros, são meninos, primeiro trabalho, eles trabalham, eles são menores. Como é que vai estar fazendo esse tipo? Eles entregam pão, entregam leite, entregam água, entendeu? Gente que vai para o trabalho de bicicleta, que está buscando um meio alternativo de... Eu desmaiei no metrô, eu não dirijo o carro, eu já desmaiei por 2 vezes no metrô. Hoje eu procuro horários alternativos para estar trabalhando. Quando eu posso fazer uso da bicicleta, eu faço, com medo, entendeu? Eu tenho medo, porque eu acho que todos esses cicloativistas também, eles são meio que heróis, assim, sem capa, tá pedalando, porque tem que ter coragem. Até como pedestre a gente corre risco, né, de estar se expondo aí no trânsito. Eu não acho que o emplacamento ele vai estar resolvendo questão nenhuma. Com relação a estacionamento no shopping, ele pode ser feito por sistema de guarda-volumes, em qualquer lugar, é um sistema de guarda-volumes. Eu fui para Buenos Aires recentemente, você atravessa a cidade de bicicleta, você pode retirar, e para quem mora na cidade, ela pode retirar a bicicleta de graça. E assim, não é ciclofaixa, não é uma ciclofaixa, é uma ciclovia, ela percorre a cidade inteira. Não é feita uma diferença por cores. Põe os cones ali atravessando a cidade inteira. Ela é diferenciada mesmo. A ciclofaixa, o carro não entra onde o ciclista anda. E aí outra coisa que eu fico pensando, tem gente que faz uso do skate, qual que é o próximo passo? Emplacar o skate, emplacar o patins? Eu vou pro trabalho a pé porque eu desmaiei por 2 vezes no metrô, completamente desnorteada, colocada para fora da Sé, e aí veio os funcionários do metrô me colocaram no táxi, assim, baixou minha pressão, por causa do metrô lotado. É essa a situação que a gente vive, gente. É essa. É uma bosta, mas a gente fica pedalando na alternativa, de trabalho, de vida melhor. Até
Mocidade, Gabriel Siqueira e o último. 3 minutos. Pode ter mais um, senhor presidente? As inscrições foram encerradas por conta do tempo. Boa tarde, senhores vereadores. A gente, da Ciclocidade, tem ficado muito feliz com o atual momento da Câmara Municipal, com a contribuição de vários vereadores para o tema da mobilidade, para o tema da bicicleta. A gente tem uma subcomissão de mobilidade urbana e uma frente parlamentar de mobilidade humana, inclusive com a contribuição do próprio vereador Adilson Madeira, importante na discussão ali da Elisa de Almeida, como ele próprio disse. No entanto, nós não podemos ter retrocesso, nós não podemos dar para trás. Né? O texto e a apresentação do vereador justificam o projeto a partir das matérias de jornal e de TV. Né? Nós, ciclistas, estamos cansados de mandar e-mails, comunicados e uma série de documentos tentando explicar para os jornalistas a série de erros que eles cometem nas suas matérias. Tá? E até quando eles acertam, acho que a gente não está percebendo. Né? Na matéria da Rede Globo, aí, que foi mostrada pelo vereador, o rapaz fala que ele vai para a calçada, que ele está na calçada porque ele tem medo para preservar a vida dele, não é isso? Então, é isso que faz o William, é isso aqui que faz o Thiago, é isso que faz o Pedro, o Thiago, o Robertson, é isso que faz todos nós, a Silvia Balan, com a sua filha pequena, isso é o que faz todos nós. Eu tenho uma filha de 6 meses em casa, e ninguém vai falar para mim que eu vou andar na rua e não vou poder entrar na calçada quando eu me sentir ameaçado, porque eu quero voltar para casa e eu quero olhar para minha filha. Então, eu queria entender da mesa aqui dessa comissão como que nós vamos emplacar a bicicleta sem garantir a segurança. Vou obrigar o ciclista a andar na via, né, e a gente correndo o risco que a gente corre hoje. Então, acho que está um pouco invertido a lógica, o raciocínio está bastante invertido, porque a gente precisa primeiro implementar as políticas que já estão previstas em lei, como os colegas já falaram, e as estruturas cicloviárias que vão tornar seguro, as campanhas educativas que vão tornar segura andar na via, para depois obrigar, porque senão eu vou ter que andar na via ou eu vou ter que ficar em casa. Né? A pessoa chama a gente de cicloativista, eu me considero apenas um ciclista. Eu sou um ciclista que, por convicção política, eu me situo na via. Eu procuro não andar na calçada. Mas se eu sou ameaçado, eu vou sim andar na calçada, eu vou passar no vermelho, eu vou andar na contramão. A contramão, ela é permitida em algumas cidades. Passar no vermelho é permitido em algumas cidades. Andar sem capacete é permitido em quase todos os lugares. As 2 meninas que foram mortas na Avenida Paulista pelos motoristas de ônibus, elas estavam de capacete. Bertolucci estava de capacete. Tá? Então que fique claro, porque a gente faz uma discussão com nível de informação muito baixo. Eu queria mostrar que nos últimos anos, a pesquisa do metrô mostra que aumentou o número de bicicletas na via. E, no mesmo período, diminuiu o número de acidentes, segundo os relatórios fatais da CT. Logo, quanto mais bicicletas, menos acidentes. Quanto mais visibilidade da bicicleta, menos acidentes. Se a conduta dos ciclistas ampliasse o número de acidentes, o número maior de ciclistas teria mais acidentes. Isso não está mostrado. Então, nós estamos fazendo uma lei que não está baseada nos diagnósticos. Nós temos um relatório da Secretaria de Estado de Saúde. Infelizmente, seu tempo já... É verdade, a gente já está trabalhando agora. Não, o tempo acabou. Vocês deram 45 minutos para uma audiência importante como essa. Só quero falar que a Secretaria de Estado de Saúde, em 2012, diz que os principais fatores de risco de acidente de trânsito envolvendo ciclistas são a embriaguez e a desatenção por parte de motoristas de veículos motorizados. Foram mortos 52 ciclistas em 2012, como diz a matéria da Globo, mas nenhum ciclista matou ninguém. Então, se a gente vai fazer lei, que faça em base em diagnósticos, em estudos, em pesquisas. São poucos os disponíveis, infelizmente. Então, podemos criar alguns. Depois a gente pensa aí, com base no diagnóstico, o que a gente pode fazer de melhor. Vamos, senhores vereadores, fazer a missão de casa, que é implementar a estrutura cicloviária e a lei que está vigente nessa cidade. Tem 1h e 15 minutos, nós estamos só falando na audiência pública. Foram 15 pessoas inscritas, 15 senhores, senhoras fizeram uso da palavra, e agora eu vou abrir a palavra para o nosso vereador, autor do projeto, o vereador Adilson Madeira.
Senhor presidente, novos vereadores e a todos. A contribuição de todos os senhores, muito importante. Eu, quando pensamos no projeto, era da identificação e eu quero acompanhar. Tenho recebido inúmeras sugestões no Facebook. A gente quer fazer o melhor para a cidade. Eu quero fazer o melhor para a cidade e tenho acompanhado todo o trajeto dos senhores, das associações de senhores. Evelyn, você quis saber, em Londres, para andar de bicicleta na capital do Reino Unido, é preciso fazer curso e teste de qualificação de ciclistas. Na Alemanha, que comete infrações de trânsito, recebe multa. Nos Estados Unidos, em algumas cidades, é obrigado sim ter o documento e a comprovação. Eu, dentro de tudo isso, que nem aquela jovem que hoje trabalha no setor e falou do Rio de Janeiro, nós vamos pensar realmente em torno do nosso país, mas na cidade. Eu quero receber sim as sugestões e quero fazer o melhor para que os senhores não me cobrem amanhã. Você está fazendo esse projeto que o emplacamento, a placa vai custar 3,20. Não, a regulamentação dele só vai acontecer dentro da fala dos senhores. A fala dos senhores hoje foi muito importante. Agradeço, inclusive, o querido vereador Ricardo Yang, que, Deus, vamos promover uma audiência. Parabéns, e que a gente possa ter mais tempo para falar em torno da nossa cidade. Porque o mesmo que os senhores querem para os senhores, que nem aquela senhora que veio emocionada falando, a mamãe que leva seu filho. Eu tenho 5 filhos, lógico, daqui a pouco netos, e eu quero melhor. Eu ando com medo também na cidade de bicicleta. Eu ando no Parque Vila Lobos, eu alugo a bicicleta. Eu alugo. Fui assaltado na rua Arthur Ramos e me levaram a bicicleta. Depois de uma semana, levaram do meu filho, Armando. Então hoje eu alugo bicicleta e ando no Parque Vila Lobos. Eu sou um fiscalizador do município e quero melhor. Acredite, eu quero melhor. Se for provado, não há a identificação, não vai ter nada disso, eu retiro esse projeto. Mas eu quero melhor, eu quero que as comissões analisem, como estão analisando, como as comissões estão analisando, e depois, o veredito final, será todos nós juntos. Muito obrigado, senhor presidente. Autor do projeto, vereador Adilson Amadeu, do PTB. Pela ordem, nobre vereador Ricardo Yang, por 2 minutos. Serei bem rápido. Eu queria interessar minha fala principalmente a Vânia e a Raquel, que perguntaram por que se estressa nessa casa em relação a essa lei específica. Na verdade, não existe estresse. O que existe é uma disposição da casa de aprofundar a discussão sobre a circulatividade na cidade e resolver os problemas que vocês levantaram. Nós, como disse a última pessoa que falou, nós temos aqui a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, nós temos a Subcomissão de Mobilidade Urbana, e nós estamos trabalhando a questão da bicicleta em várias frentes, com várias lideranças de vocês, e vocês podem ter certeza que o número de vereadores aqui presentes nessa audiência pública mostra o quanto a casa está sensível à questão. A segunda coisa, agradecer a presença de vocês, porque essa casa é uma casa de discussão democrática. Se nós não temos a participação de vocês, se nós não temos argumentos de vocês, se nós não temos a organização de vocês, nós obviamente não conseguiremos fazer a legislação adequada para o setor promotor. Mas é uma prioridade na casa, é nessa comissão, é na subcomissão e é na frente também. Agradeço a todos pela presença e tenho certeza que encaminharemos os argumentos de vocês em todos esses canais. Muito obrigado. Ok, muito obrigado pela porque aqui é democracia plena. Então, vou conceder aqui 30 segundos ao nosso vereador Souza Santos, porque a outra comissão, os pares já estão de posse para iniciar. Então, 30 segundos, vereador Souza Santos. Presidente, realmente, comovendo as questões colocadas aqui, por todos que falaram, parabéns pelas colocações, parabéns pelas manifestações. E não existe sociedade ou democracia que não tenha diálogo. Isso é muito importante que vocês fizeram aqui hoje.
Na verdade, nós precisamos de educação. A Elaine falou, a Silvia falou, nós precisamos de educação no trânsito. E educar o ser humano é muito difícil. Nós precisamos disso hoje. E respeito. Quando os ciclistas são atropelados nas ruas, é porque nós não temos educação no trânsito. Os carros acham que aquilo lá pertence a eles e sai da frente, até buzina, sai da frente, e isso é errado. Eu quero dizer que nós estamos juntos e nós vamos conversar com a Comissão Amadeu, a Comissão vai debruçar em cima desse assunto e nós vamos tirar bons resultados dessa comissão. Parabéns a todos e obrigado pela presença de vocês.